Pesadelos em Foco. Olá, se você gosta de histórias aterrorizantes, te convido a participar da nossa comunidade, se inscrevendo, deixando um like e comentando. Desde já, meu muito obrigado. Vamos ao vídeo. Organizar um brechó parecia a maneira perfeita de liberar espaço no meu apartamento. De quebra, fazer um dinheiro extra. O clima estava ideal, céu limpo, sol aquecendo suavemente e uma brisa leve que balançava as árvores da rua. Na noite anterior, passei horas separando roupas, acessórios e objetos antigos, garantindo que tudo estivesse bem disposto nas mesas espalhadas pela calçada. Pela manhã, a vizinhança já fervilhava com outros vendedores, transformando a rua em um verdadeiro mercado a céu aberto. As primeiras horas passaram sem percalços. Vizinhos e desconhecidos exploravam as araras de roupas, folheavam livros e pegavam em mãos enfeites que talvez tivessem um novo lar em breve. Era um clima de troca, histórias compartilhadas a cada venda, como se os objetos levassem consigo fragmentos de memórias. Entre sorrisos e conversas casuais, sentia que a iniciativa estava sendo um sucesso. Então, ao meio-dia, ele apareceu. Era um homem de cerca de 40 e poucos anos, vestindo um casaco marrom desbotado e um boné puxado para baixo, sombreando o olhar. Havia algo em sua presença que me incomodou de imediato, um desconforto que se espalhou pela pele antes mesmo que eu pudesse racionalizar. Ele se movia devagar, quase estudando cada objeto, como se buscasse algo específico. Atribuí minha inquietação à paranoica tendência humana de desconfiar do desconhecido. Afinal, clientes de brechó estão sempre em busca de tesouros ocultos, e talvez ele fosse apenas um entusiasta. Mas, conforme o tempo passava, sua presença se tornava mais incômoda. Pegou uma boneca antiga e a girou nos dedos, analisando-a como se procurasse algo escondido nela. "Essa boneca é especial para você?" perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Tentei soar natural. Era da minha avó. Ela colecionava bonecas. Ele assentiu lentamente, sem tirar os olhos do brinquedo. "É bonita. Sua avó ainda está viva?" O ar pareceu pesar. Pisquei rápido, surpresa com a pergunta inesperada. "Não, faz alguns anos que ela se foi." Ele ergueu o olhar. Sob a sombra do boné, seus olhos eram impossíveis de ler. "Sinto muito." Mas algo em seu tom não era de pesar. Era outra coisa. A partir dali, o desconforto se transformou em alerta. Ele continuava ali, fazendo perguntas que pareciam sempre desviar para minha vida pessoal. Em determinado momento, perguntou se eu morava sozinha. Senti um calafrio percorrer minha espinha. "Meu marido está em casa." Menti, na esperança de desencorajá-lo. Finalmente, após um tempo que me pareceu uma eternidade, ele foi embora sem comprar nada. Suspirei aliviada. Mas a sensação de estar sendo observada não me deixou. Toda vez que olhava para o final da rua, tinha a impressão de ver uma silhueta parada, mas sempre que piscava, desaparecia. Com o entardecer, as pessoas foram indo embora, e comecei a guardar as peças que restaram. Enquanto empilhava livros em uma caixa, senti um arrepio na nuca. Virei-me rápido, mas não havia ninguém. Ri nervosamente de mim mesma. Provavelmente, era apenas cansaço. Ou assim pensei, até ouvir passos. Levantei o olhar e lá estava ele, parado na beira da calçada. Sorria, mas seus olhos continuavam frios. Eu disse que voltaria por isso. Ergueu a boneca. Meu estômago se revirou. Engoli seco, tentando manter a calma. "Ainda está aqui, se quiser." Ele caminhou até mim, e só então percebi o quão pálido e magro ele era. "Quanto?" "R$ 5." Sem hesitar, entregou a nota e pegou a boneca, segurando-a como se fosse algo precioso. "Você tem uma casa linda." A frase, dita com suavidade, fez meu coração acelerar. Observei-o se afastar, engolido pelas sombras do entardecer. Não perdi tempo. Tranquei portas e janelas, mas nem isso dissipou a inquietação.
Mais tarde, já deitada, ouvi um som lá fora. Um farfalhar leve, como passos entre folhas secas. Meu corpo enrijeceu. Lentamente, esgueirei-me até a janela e puxei a cortina só um pouco. Ele estava lá, sob a luz mortiça do poste. Segurava a boneca e olhava diretamente para minha casa. Recuei de imediato e peguei o telefone, discando para a polícia. A voz do atendente foi um alívio e, ao saber que uma viatura estava a caminho, permiti-me respirar. Quando as luzes vermelhas e azuis iluminaram a rua, o homem sumiu como fumaça na noite. Os policiais revistaram a região, mas não encontraram nada. Nos dias seguintes, continuei a vê-lo. Sempre à distância, sempre perto demais. Até que, uma noite, encontrei a boneca na minha porta, com um bilhete. Estou observando. Foi o bastante. Arrumei uma mala e passei um tempo fora, mas ao voltar, a boneca havia desaparecido. Instalei câmeras, troquei fechaduras, mas o medo nunca me deixou. O tempo passou e os avistamentos rarearam. Mas o receio ficou. Nunca mais fiz brechós. Morar no interior tem suas vantagens. O sossego, a tranquilidade e uma comunidade unida, onde todos se conhecem pelo nome. Aqui, os brechós de garagem são um evento social tanto quanto uma oportunidade de desapegar de coisas antigas. Sábado de manhã, decidi visitar um brechó em uma casa isolada, nos limites da cidade. O dia estava encantador, com o sol tingindo os campos de dourado e a brisa carregando o cheiro de terra molhada e flores silvestres. A casa ficava no fim de uma estrada de terra comprida, rodeada por árvores frondosas. Ao estacionar, percebi que já havia alguns carros por lá e um pequeno grupo de pessoas examinava as mesas repletas de objetos antigos. O clima era acolhedor, com crianças correndo pelo jardim e vizinhos colocando a conversa em dia. Cumprimentei alguns rostos conhecidos e comecei a explorar os itens expostos. A casa em si tinha um charme rústico, com um alpendre generoso e um quintal tomado por flores coloridas. Havia móveis antigos, porcelanas delicadas, livros empoeirados e quinquilharias intrigantes. O ambiente era leve, quase nostálgico, como se cada objeto carregasse uma história própria. Porém, algo me fez parar. À beira do bosque que cercava o quintal, uma silhueta se destacou entre os troncos. Um homem, de postura estática, observava a cena. O capuz escuro ocultava parte de seu rosto, que se fundia às sombras das árvores. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, tentando captar alguma reação, mas todos pareciam alheios à presença dele, entretidos com as barganhas e conversas. Voltei os olhos para o bosque. O homem não estava mais lá. Tentei afastar o incômodo e continuei explorando os objetos, mas o pensamento insistia em retornar àquela figura enigmática. Quando finalizei minhas compras e segui para o carro, dei uma última olhada na mata. Ele estava lá, agora, mais perto, parado na margem do bosque, os olhos cravados em mim. O temor se instalou em meu peito, acelerando meu coração. Entrei no carro apressada e parti dali, tentando ignorar a sensação de que ainda estava sendo observada. No caminho de volta para casa, chequei o retrovisor mais vezes do que o habitual. As estradas estavam desertas, mas a inquietação me acompanhou até o momento em que estacionei na minha garagem. Suspirei aliviada, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu. Nos dias seguintes, a imagem daquele homem não saiu da minha mente. Passei a olhar sobre os ombros com mais frequência, evitando ficar do lado de fora sozinha. Então, numa noite serena, enquanto apreciava o silêncio da varanda, um barulho sutil me fez prender a respiração. Algo se movia nos arbustos. Levantei devagar, tentando controlar a palpitação no peito. No escuro, demorei um instante para enxergar. Mas lá estava ele, o mesmo homem, na borda do meu quintal, espreitando-me. O frio na espinha foi imediato. Peguei o celular e liguei para meu vizinho, Antônio, que morava a poucos metros adiante.
Tem um homem aqui fora. Ele me seguiu desde o brechó. A voz firme de Antônio respondeu sem hesitação. Tô indo já. Poucos minutos depois, ele chegou, munido de uma lanterna e um objeto que, mesmo sem precisar usar, trazia confiança. Vasculhamos juntos o terreno, mas o invasor havia desaparecido. Sentamos na varanda, conversando sobre o que acontecerá. Cê acha que é algum conhecido? Perguntou Antônio, observando a escuridão ao redor. Não sei, mas algo nele me deixou inquieta. O resto da noite foi um turbilhão de pensamentos. Dormi pouco, cada ruído amplificado pela adrenalina. Na manhã seguinte, decidi voltar ao brechó e perguntar se alguém mais tinha notado aquele homem. Mas ao me aproximar da casa, percebi algo estranho. Havia viaturas da polícia na entrada, as luzes girando. Um grupo de vizinhos cochichava, o semblante grave. A dona da casa, Dona Célia, falava com os policiais, visivelmente abalada. Peguei fragmentos do relato, um crime frustrado, uma tentativa de roubo. Meu estômago revirou. O mesmo homem, o mesmo olhar predador. Ele não estava apenas observando. Ele estava esperando. Um dos policiais se aproximou de mim. A senhora sabe de alguma coisa? Respirei fundo e, apesar do tremor na voz, respondi. Acho que sim. Vi um homem estranho na mata, no dia do brechó. Depois, ele apareceu na minha casa. Os olhos do policial se estreitaram com atenção. Pode descrevê-lo? Passei cada detalhe que conseguia lembrar. Ele assentiu, trocando olhares com os colegas. Estamos atrás de um suspeito com essa descrição. Ele tem histórico na região. O choque foi imediato. O homem estivera tão perto. A polícia intensificou a segurança no bairro e, poucos dias depois, encontraram-no escondido em um galpão abandonado nos arredores. A notícia trouxe alívio, mas não dissipou o medo. Desde então, a paz do meu pequeno refúgio rural jamais voltou a ser a mesma. A sensação de que a segurança é uma ilusão persiste. E, mesmo que Brechó continue a ser um evento querido por todos, nunca mais olhei para ele com a mesma despreocupação. Naquele sábado, o clima estava perfeito e minha amiga Letícia e eu resolvemos passar a manhã percorrendo lojas de segunda mão. O sol brilhava e o ar estava impregnado pelo burburinho das conversas animadas e risadas espontâneas. Já havíamos encontrado algumas peças interessantes quando topamos com um brechó escondido no fim de uma rua sem saída. O espaço era pequeno, mas abarrotado de antiguidades, objetos peculiares e eletrônicos desatualizados. Um casal de idosos nos recepcionou com sorrisos acolhedores, e Letícia logo se encantou com uma caixa de câmeras e filmadoras antigas. "Olha isso!" ela exclamou, tirando uma filmadora de dentro da caixa. "Isso deve ser dos anos 90. O aparelho estava levemente empoeirado, mas parecia estar em ótimo estado. O senhor percebeu nosso interesse e comentou com um ar misterioso. "Essa ainda funciona. Inclusive, tem uma fita lá dentro." Curiosas, decidimos comprar. Por apenas R$ 20, parecia um achado divertido. Levamos a filmadora para a casa de Letícia e, ansiosas, ligamos o aparelho. A fita começou a rodar, revelando imagens caseiras de um churrasco de família. No início, era tudo banal: crianças correndo, adultos conversando e risadas ecoando ao fundo. Mas, de repente, a cena mudou. Agora, a câmera estava estrategicamente posicionada dentro de um quarto, escondida entre livros em uma estante. "Que estranho", murmurou Letícia, franzindo o senho. "Por que alguém filmaria isso?" O ambiente estava vazio, mas o aparelho continuava gravando. De tempos em tempos, pessoas entravam e saíam do cômodo, sem perceberem que estavam sendo observadas. A filmagem tremia levemente, como se a câmera tivesse sido movida algumas vezes, sempre procurando um novo esconderijo. A tensão cresceu quando a gravação focou em uma cama.
Uma jovem dormia, completamente alheia ao fato de estar sendo filmada. A filmagem continuou por horas, registrando cada leve movimento seu. Um desconforto inexplicável tomou conta de nós duas. Isso está ficando sinistro, disse Letícia, a voz trêmula. Acho melhor a gente parar de assistir. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Havia algo de hipnótico e perturbador naquelas imagens. A cena seguinte mostrou a câmera sendo movida mais uma vez, desta vez para um novo local. Agora, o quarto estava escuro, e a única iluminação vinha do corredor. Uma sombra cruzou o ambiente e, em seguida, a filmadora focou na porta de um armário. A porta rangiu suavemente ao se abrir, revelando um homem encapuzado. Ele permaneceu estático por alguns segundos, olhando diretamente para a lente, antes de caminhar lentamente em direção à câmera. Meu coração disparou quando ele estendeu a mão e cobriu a objetiva com a palma, encerrando abruptamente a gravação. A gente precisa chamar a polícia, disse Letícia, sua voz carregada de urgência. Concordei de imediato e ligamos para as autoridades. Os policiais chegaram rápido, apreenderam a filmadora e a fita como evidência e nos prometeram investigar. Ainda assim, a inquietação persistia. Aquela noite foi longa. Cada estalo da casa, cada sussurro do vento parecia amplificar minha paranoia. O sono me escapava quando, por volta da meia-noite, um som me fez gelar, um leve tamborilar na minha janela, como unhas arranhando o vidro. Caminhei devagar até a cortina, o coração martelando contra o peito. Quando espreitei pela fresta, senti o sangue gelar. Do lado de fora, uma silhueta me observava. Fiquei paralisada. O vulto escuro permaneceu ali por alguns segundos, antes de dar um passo à frente, entrando no faixa de luz do poste. O capuz escondia seu rosto, mas eu sabia exatamente quem era. Cambaleei para trás, agarrando meu celular e ligando para Letícia. Ele está aqui, sussurrei, minha voz embargada de pavor. O homem do vídeo. Ele está na minha porta. Tranca tudo. Eu estou indo para aí, ela respondeu, a urgência transparecendo. Fechei todas as portas e janelas, minhas mãos tremendo. O som dos toques na vidraça continuava, ritmado e insistente. Meu estômago revirava de medo. Aguardei a polícia, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Quando as sirenes finalmente cortaram o silêncio da noite, corri para a entrada. Mas o homem tinha sumido. Os policiais vasculharam os arredores, mas não encontraram nenhum sinal dele. Letícia chegou pouco depois, pálida e ofegante. Passamos a noite juntas, incapazes de fechar os olhos. Na manhã seguinte, um pedaço de papel estava enfiado sob a porta de Letícia. A caligrafia era irregular, quase infantil. A mensagem era curta, mas suficiente para nos fazer tremer. Eu vejo vocês. Decidimos sair da cidade por uns dias, tentando encontrar algum alívio na distância. Mas, mesmo depois de retornarmos, a sensação de estarmos sendo observadas nunca nos abandonou. A polícia seguiu investigando, mas nunca houve respostas definitivas. O mistério da filmadora e do homem encapuzado continua sendo um fantasma em nossas memórias. E, até hoje, sempre que ouço um toque leve na janela, meu coração dispara. Naquele sábado, o tempo estava perfeito e o bairro fervilhava de movimento. As calçadas estavam repletas de bancadas improvisadas, cada uma repleta de itens aguardando um novo lar. Como de costume, eu buscava algo especial. Foi no terceiro brechó que eu vi um espelho antigo, encostado contra uma mesa. A moldura era uma obra de arte, entalhada com padrões florais, e ainda que o vidro estivesse levemente manchado pelo tempo, exalava um charme irresistível. A dona do brechó, uma senhora de olhar bondoso, percebeu meu interesse e se aproximou. Esse espelho pertenceu à minha avó, contou com um sorriso nostálgico. Ele está na nossa família há gerações. Hesitei por um instante. Havia algo no espelho que me atraía de forma inexplicável.
Quanto custa? R$ 20, disse ela. Vale muito mais, mas eu gostaria que fosse para alguém que soubesse apreciar sua beleza. Sem pensar duas vezes, entreguei o dinheiro e levei o espelho para casa. Coloquei-o no corredor, bem em frente ao meu quarto. Ele trouxe um toque refinado ao ambiente. Mas naquela mesma noite, enquanto me preparava para dormir, vi algo estranho refletido no vidro. Um movimento sutil, como se algo se mexesse atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia nada ali. Culpei o cansaço e fui dormir. Nos dias seguintes, pequenos eventos peculiares começaram a ocorrer. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas rangiam ao se abrirem devagar, e eu sentia pontos gelados no corredor. Comecei a olhar para o espelho com um certo receio, me perguntando se aquilo tudo estava de alguma forma ligado a ele. Certa noite, assisti à TV quando ouvi um sussurro. Baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para arrepiar minha pele. Desliguei o som e prestei atenção. O murmúrio veio novamente, mais nítido desta vez. Parecia vir do corredor. Levantei-me, o coração batendo acelerado, e caminhei até lá. O espaço estava vazio, mas o espelho refletia uma sombra atrás de mim. Girei o corpo num sobressalto, mas não havia ninguém ali. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o telefone e discava para minha melhor amiga, Camila. Camila, você pode vir aqui? Acho que minha mente está me pregando peças. Ela chegou cerca de 20 minutos depois, trazendo uma sensação de segurança com ela. Sentamos na sala, tomando um chá, enquanto eu explicava tudo. Ela sugeriu que colocássemos o espelho no quartinho dos fundos por uma noite. Com um pouco de esforço, carregamos a peça escada abaixo e a deixamos encostada na parede do cômodo. Fora da vista, fora da mente, brincou Camila, tentando me tranquilizar. Dormi bem pela primeira vez em dias. Mas ao acordar, um frio percorreu minha espinha. O espelho estava de volta ao corredor, exatamente no mesmo lugar. Senti um peso invisível tomar conta de mim. Peguei o celular e liguei para Camila outra vez. Você não vai acreditar. O espelho. Ele voltou. Como assim? Você tem certeza? Absoluta. Tomamos uma decisão. Levaríamos o espelho a um brechó de outra região. Colocamos a peça no carro e seguimos viagem. Mas, durante o percurso, eu tinha nítida sensação de que algo nos observava. No brechó, o atendente ficou encantado com a beleza da peça e a aceitou sem hesitação. Finalmente livres, voltamos para casa aliviados. Mas naquela noite, os sussurros retornaram. Mais altos, mais intensos. Aterrorizado, fui até o banheiro para lavar o rosto, tentando recuperar o controle. Mas, ao olhar para o espelho sobre a pia, vi algo que me gelou por dentro. 3 palavras estavam escritas no vidro em letras fantasmagóricas. Você não pode me deixar. O pânico tomou conta de mim. Liguei para Camila sem pensar 2 vezes. Ainda não acabou, sussurrei. Não sei mais o que fazer. Buscando respostas, encontramos uma loja de antiguidades comandada por um senhor chamado Sr. Antônio, especializado em histórias e objetos antigos. Mostramos uma foto do espelho e seu rosto ficou sério. Esse espelho tem um passado sombrio, disse ele. Ele pertenceu a uma mulher que, no século retrasado, foi acusada de feitiçaria. Dizem que sua presença ainda vaga por ele, buscando vingança contra quem o possuir. Engolimos em seco enquanto ele explicava que a única maneira de encerrar aquilo era devolver o espelho à sua localização original, uma casa abandonada no interior do estado. Fomos ao brechó para tentar reaver o espelho. Para nosso desespero, já havia sido vendido. Imploramos pelo contato do comprador. Quando finalmente conseguimos localizá-lo e contamos nossa história, a pessoa, embora relutante, concordou em nos devolver a peça. Naquela noite, dirigimos até o casarão em ruínas e colocamos o espelho no centro da sala vazia.
O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Desde então, minha casa voltou a ser um lar tranquilo. Mas até hoje, quando passo por um brechó, não consigo evitar um arrepio ao ver um espelho antigo.